Na 45. Começa com a divisibilidade por 5. Então, letra A. Quais são os múltiplos de 5 entre 99 e 141? Então, tá lá. 100, 105, 110, 115, 120, 125, 130, 135 e 140. Letra B. Observe o algarismo da unidade de cada um dos múltiplos, que você pode concluir que todos os múltiplos de 5 terminam ou em 0 ou em 5. Depois, escreva 3 números maiores do que 1000, que são divisíveis por 5. Vocês podem colocar o número que vocês quiserem, desde que termine em 0 ou 5, tá bom? Divisibilidade por 10. A seguir são múltiplos de 10. 12.730, 2.150, 2.970, 190.890 e 11.000. O que podemos observar em comum em relação aos números dados e a divisibilidade deles por 10, que todos esses números terminam com 0. Então, qualquer número que termine com 0, ele sempre vai ser divisível por 10. Por 2, todos os números cujo algarismo da unidade é 0, 2, 4, 6 ou 8 são divisíveis por 2. Por que podemos fazer essa afirmação? Porque são números pares, tá? Todo número par é divisível por 2. Em um posto de saúde, as senhas para a realização de consulta com cardiologistas são múltiplos divisíveis por 5, ou seja, termina em 5 e 0. Mas não por 10, então só pode terminar em 5. Para atendimento com a oftalmologista, as senhas são múltiplos de 10, então termina em 0. As demais senhas são para consulta dermatológica. Ana pegou a senha 232. Qual especialidade ela vai consultar? Então, ó, 232 não termina nem em 5, nem em 0. Então, ela vai para uma consulta dermatológica. Divisibilidade por 3. O número 2.643 é divisível por 3. Letra A. Some seus algarismos. Então, tinha que somar o 2, o 6, o 4 e o 3. Então, o resultado dessa soma é 15. Escreva a soma obtida e some os seus algarismos. Então, a soma obtida foi 15. 5 mais 1, 6. Esse número é divisível por 3? Sim, gente, porque tem 6 na tabuada do 3. Então, como o resultado da soma foi um múltiplo de 3, então o número é divisível. Com base nisso, verifique se o número 978 bilhões, 899 milhões, 957.978 é divisível por 3. Então, tem que somar todos esses algarismos. O resultado desta soma vai dar 96. Ainda não dá para saber? Ficou em dúvida? Então, soma. 9 mais 6, 15. Então, tem 15. Já que tem 15 na tabuada do 3, ele é divisível. Opa. Uma ONG recebeu 34.782 peças de roupa.
Será possível doar a mesma quantidade de peças de roupa para cada instituição? Então, ó, 3 instituições. Então, a gente tem que ver se este número é divisível por 3. Como? A gente soma esses algarismos. Então, ó, 3 mais 4, 7. 7 mais 7, 14. 14, 8 mais 10, 8 mais 2, 10. Então, 14 mais 10, 24. 24 tem na tabuada do 3. Se você quisesse, poderia somar o 2 e o 4. Mas nem precisa, porque tem 24 na tabuada do 3. Então, será possível doar a mesma quantidade? Sim, será possível doar a mesma quantidade. Porque este número é divisível por 3. Divisibilidade por 9 é parecido, só que agora a gente tem que somar e o resultado tem que ser um número que esteja na tabuada do 9. Então, 504, 84, 999, 1642, 5.157, 25.932. Então, cada um tem a sua soma aí. Então, estes que estão em verde são divisíveis por 9. Os de baixo não são, 84, por exemplo. Por que ele não é? Porque o resultado da soma dá 3. Não tem 3 na tabuada do 9. Mesma coisa com 1642. Somando os algarismos, vai dar 13. 13 não tem na tabuada do 3. E a mesma coisa com 25.932. Somando os algarismos, vai dar 21. E também não tem 21 na tabuada do 9. Só tem na tabuada do 3. Observando as somas obtidas em cada grupo, escreva uma regra válida para todos os números divisíveis por 9. Aqui já está aqui embaixo, né? Um número será divisível por 9 quando somarmos os algarismos e esta soma for um múltiplo de 9. Existem números que são divisíveis por 3 e 9 ao mesmo tempo? Sim, ó, gente, aqui, ó. Por exemplo, 504. 504 vai dar 5 mais 4, 9. Eu tenho 9 na tabuada do 3 e do 9. 999 também, tabuada do 3 e do 9. 5.157, a mesma coisa. Tem 9 na tabuada do 9 e na do 3. Então, sim. Justifique sua resposta com exemplos. Aí vocês podem colocar a resposta que vocês quiserem. 45, 99, os números que vocês quiserem. Na divisibilidade por 6, os números, para serem divisíveis por 6, ele tem que acontecer duas coisas. Ele tem que ser par, ou seja, ele tem que ser divisível por 2, e ao mesmo tempo, também, a gente tem que somar os algarismos, e a soma desses algarismos tem que ser um múltiplo de 3. Ou seja, eles devem ser divisíveis por 2 e por 3 ao mesmo tempo. Não pode ser ou só por 2 ou só por 3. Tem que ser os dois, senão não é, tá? Bom, dos números a seguir, os números a seguir são divisíveis por 6. Então, ó, tá vendo? Todos eles são pares. Então, já são divisíveis por 2. Se nós somarmos os algarismos, ó, 5 mais 4, 9. Tem 9 na tabuada do 3. 6, 3, 9, 9 mais 6, 15. Tem 15 na tabuada do 3. 4 mais 5, 9. Tem 9 na tabuada do 3. 9, 10, 12. Tem 12 na tabuada do 3. Então, ó, além de ser divisível por 2, eles são também divisíveis por 3 ao mesmo tempo. Como eles são divisíveis por 2 e por 3 ao mesmo tempo, eles são também divisíveis por 6.
Aplique os critérios de divisibilidade estudados até aqui e verifique por quais números todos eles também são divisíveis. Próximo, página 47. Seis amigos querem distribuir igualmente entre eles 124 cartinhas de uma coleção. Um deles disse que não conseguiriam dividir todas as cartinhas igualmente. Ele tinha razão. Então, primeiro, 6 amigos, divisibilidade por 6. Então, primeira coisa que nós vamos olhar é par. Tá. Agora a gente tem que saber se ele é divisível por 3. 4 mais 2, 6. Mais 1, 7. Não tem 7 na tabuada do 3. Então, realmente, ele tem razão. Não vai ser possível dividir igualmente. Por quê? Porque se eu pegar o 124, dividir por 3, vai sobrar resto. Divisibilidade por 4. Lembra que eu falei para vocês, ó? Para ser divisível por 4, os dois últimos algarismos, eles têm que estar na tabuada do 4. Então, olha aqui, por exemplo, ó. Eu tenho 24 na tabuada do 4. Ele também é divisível por 4, tá? Eu tenho 8 na tabuada do 4, eu tenho 12 e eu tenho 20. Então, o que você observa em relação ao número formado pelos dois últimos algarismos? Todos esses dois algarismos aqui são múltiplos de 4. Para saber se um ano é bissexto, ou seja, se tem 360 dias, basta saber se ele é divisível por 4, não sendo o ano um número com final 00. O ano em que estamos, 2020, é bissexto? Sim, porque termina em 20. Divisibilidade por 8 agora. Agora, por 8 a gente não usa muito, porque é mais difícil. Para saber se ele é divisível por 8, a gente tem que pegar os 3 últimos algarismos. Tá vendo? Por exemplo, aqui, ó, 530. Certo? E dividir por 8. Quer dizer, é uma conta que é mais difícil. Então, por isso que a gente não usa muito o critério de divisibilidade, tá? Uma fábrica produziu 12.530 bombons para colocar 8 unidades em cada caixa. Essa quantidade é suficiente para preencher as caixas ou terão que ser produzidas mais alguns bombons? Então, 530 não é divisível por 8. Por quê? Porque vai sobrar resto. Então, 12.530 também não é divisível. Ou seja, essa quantidade não é suficiente. Exercício 1. O exercício 2, como é no caderno, eu vou deixar por último, tá? Então, tá aqui a resposta do exercício 1 e do exercício 3. Depois, página 48. E agora a gente vai corrigir os exercícios do caderno.
que estão no caderno, tá? Que é a página 47, o exercício 2. Então, na letra A, primeiro enunciado, né? Os alunos do 9º ano, de 122 estudantes e 4 acompanhantes. Então, ao todo, são 126 pessoas. A professora está providenciando ônibus e hotel para todos e surgiram algumas dúvidas. Letra A. É possível distribuir todas essas pessoas igualmente em 3 ônibus? Então, tem que pegar os 126, dividir por 3. Sem precisar fazer conta, a gente soma os seus algarismos. 6 mais 2 mais 1, que vai dar 9. Então, 9 é divisível por 3. Então, sim, dá para dividir em 3 ônibus. Para acomodá-los em quartos com a mesma quantidade de pessoas em cada um, é possível colocar 4 pessoas em cada quarto? Então, a gente olha para o 26. O 26... Ó, 26... ele não está na tabuada do 4. Se eu pegar o 26 e dividir por 4, sobra resto. Então, não é possível dividir 4 pessoas em cada quarto. Depois, exercício 4. Descubra a idade da mulher. É um número que mais de 60 e menos de 70. Então, ela tem 60, ela diz que ela tem 60 e poucos. Tem que ser um número divisível por 3 e por 9. Então, é o 63. Ah, mas por que não, por exemplo, o 69? Porque 69 não é divisível por 9. Tem que ser por 3 e por 9 ao mesmo tempo. O exercício 5 é pessoal. Pode deixar aí no próprio caderno. E o exercício 7. Pesquise qual o critério de divisibilidade por 7. Explique como ele é aplicado por meio de um exemplo. Essa divisibilidade por 7 a gente não utiliza, porque ela é um pouco difícil. Ela diz o seguinte: um número é divisível por 7 se o dobro do último algarismo, subtraído do número sem o último algarismo, resultar um número divisível por 7. Se o número obtido ainda for grande, repete-se o processo até que se possa verificar a divisão por 7. Repete-se o processo com este número. Então, por exemplo, eu vou pegar um número qualquer. Deixa eu colocar aqui. Deixa eu ver. 324. Então, o que a gente tem que fazer? O dobro do último algarismo. Então, esse aqui, ó. Então, dobro de 4 é 8, né? Aí, o que a gente tem que fazer? Pegar este número e subtrair do 32. Então, 32 menos 8 vai dar 24. Tem 24 na tabuada do 7? Não. Então, esse número não é divisível. A gente pode, eu vou pegar um outro exemplo. Deixa eu ver. 343.
Então, o que a gente faz? O dobro da unidade. Então, o dobro de 3... Ué, não quer funcionar. Então, ó. O dobro desse número. Pega esse resultado e tira dos números que estão na frente. Ele a gente não calcula. Vai dar 14, 6, 4, 8 e virou 2. Tem 28 na tabuada do 7? 4 vezes 7, 28. Então, significa que 343 é divisível por 7. Tá bom? E acabou por aqui. Então, gente, agora vocês têm um outro vídeo para assistir sobre máximo divisor comum e números primos.